Vamos lá para a palavra de Deus? Deuteronômio 32, versículo 11, diz assim. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Amém. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. Domingo passado nós falamos sobre isto aqui. Quando Deus encontrou o povo de Israel, apesar deles estarem na terra do Egito, mas a Bíblia diz que Deus encontrou eles no deserto. Não era o deserto físico, mas o deserto da vida. Deus encontrou aquele povo fracassado, aquele povo destruído, aquele povo sem futuro, caso ele, Deus, não fizesse alguma coisa. E é interessante que, dando sequência ao que nós estamos falando, veja que quando o Senhor Deus encontrou o povo de Israel, ele fez uma coisa interessante. Eu estava verificando nas Escrituras, e diz a Bíblia que foi um homem da tribo de Levi, que casou com uma mulher também da tribo de Levi, e esse casal tiveram um filho. E esse filho nasceu numa época em que o faraó havia feito um decreto que todos os machos de Israel que nascesse deveriam ser mortos. E aquela criança deveria morrer, mas a mãe daquela criança, por ela ser robusta, ser forte, a mãe já tem um instinto de preservar mesmo, mas aquilo ali ainda foi algo ainda mais contundente. Aquela mulher teve a capacidade de ver antes do que Deus iria fazer, que existia algo, um propósito através da vida daquela criança. E ela preservou aquela criança, escondeu. Depois, quando não podia mais esconder o menino, ela então fez como é o nome da palavra que está lá? Meu Deus, esqueci o nomezinho que está lá. Fez de betume, fez tudo direitinho, colocou dentro do rio e soltou para que a filha pudesse ir correndo até o risco de vida, observando o que ele seria dar à criança. Sabia ela que a princesa tomava banho todos os dias naquele local. E ali ela colocou naquele local para que a criança fosse encontrada. E dito e feito, a princesa achou o menino, a menina já tinha uma solução: vou arranjar uma mulher hebreia para tomar conta para a senhora deseja? Pois bem, traz para mim. E ela foi lá e arranjou a própria mãe. Quando Romanos, a Bíblia Sagrada, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é interessante que, mesmo quando há possibilidade de dar errado, dá certo. Que foi o caso de Moisés. E Moisés, então, é criado, sendo hebreu, ele é criado como egípcio. E ele vai para o palácio, e lá no palácio Moisés cresce, Moisés é educado. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando Estevão fala sobre Moisés, diz que ele foi instruído em toda a sabedoria egípcia. Então Moisés foi ensinado, Moisés foi orientado acerca de todas as coisas, ele foi preparado para ser, futuramente, até um próprio faraó. E ali, dentro daquele conceito, Moisés cresce na mordomia do palácio, sendo servido, sendo instruído, sendo ensinado, naquelas coisas todas, enquanto o seu povo gemia, sofria, trabalhava, estava ali sofrendo. Moisés estava no bem bom da vida. Então, o que Deus fez com Moisés? Deus fez um dia Moisés ficar sabendo que ele não era egípcio. E se ele não era egípcio, então bateu nele a curiosidade de descobrir
O que ele era? Ele era diferente, ele estava num lugar ali vivendo como egípcio, mas não era egípcio. Ele, então, ficou sabendo sua verdadeira origem, que ele era hebreu. E quando ele descobriu que ele era hebreu, ele então passou a estreitar os laços com aquele povo, embora eles eram escravos, mas ele passou a frequentar, passou a ir lá, passou a estar mais perto. E um dia ele vê um egípcio batendo num judeu, num hebreu, e ali Moisés resolveu interferir e o negócio se agravou e o Moisés acabou matando o egípcio. E na hora que ele matou o egípcio, bom, se a pessoa naquele tempo tocasse em qualquer uma das pessoas de um império, era como se estivesse tocando no imperador, no próprio faraó. E ali Moisés então foi ameaçado de morte pelo faraó, que estava no lugar de avô dele. Foi criado com um avô postiço. E ali Moisés então sai do Egito e vai para o deserto. E nós ficamos assim imaginando, eu fico assim, quando eu fico olhando essa história de Moisés, eu fico assim imaginando que é algo tão interessante de você analisar, que fica parecendo que é apenas o acaso, né? É apenas algo que se desenvolveu por si mesmo. E não, a gente vê que a mão de Deus estava por trás do que estava acontecendo com Moisés. Porque, imagine bem, a sua mãe percebeu que havia algo diferente com ele. A sua mãe viu a mesma coisa que Simeão e uma mulher chamada Ana viram o menino Jesus com 8 anos, com 8 dias de vida. Simeão olhou para aquela criança e disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram tua salvação. Simeão conseguiu enxergar a salvação em um garoto de 8 dias de vida. Enquanto os rabinos, enquanto os sacerdotes, enquanto o povo judeu não conseguiu ver em Cristo um homem já feito, que expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, pregava as novidades de Deus, eles não conseguiram enxergar a salvação. E nós ficamos olhando para eu fico olhando para esse quadro de Moisés e vejo como que Deus vai trabalhando. Porque Moisés, ele estava, embora ele tinha um chamado, mas ele estava acomodado à vida que ele levava e vivia, porque afinal de contas ele não estava gemendo e sofrendo. Para ele a coisa poderia não estar assim. Eu estou deslocado, eu não sou desse povo, eu estou assim mais ou menos como, né, um ovo fora do ninho, mas de qualquer forma pelo menos eu estou bem, eu não tenho que trabalhar como eles trabalham e dar a vida como eles dão, a coisa não está tão ruim para o meu lado assim. E Moisés, ele se acomoda, embora sabendo que ele não era egípcio, ele se acomoda. Então o que Deus faz? Deus começa a mexer no ninho. Quando nós temos um chamado, e todos nós temos, eu não sei qual é o seu, não me pergunte, tem gente que às vezes quer que eu saiba qual é o chamado deles. Bom, a primeira coisa é que a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos, então isso é inegável, todos nós temos que ser santos. Agora, pastor, o que é que eu tenho que fazer para Deus? Aí, meu filho, é você que tem que perguntar, não sou eu. O senhor tem que me ajudar a descobrir. Eu não posso, quem tem que descobrir é você. E quanto mais você não se interessar em descobrir, mais Deus vai sacudir o seu ninho, até que você se interesse em descobrir o que é que Deus te trouxe ao mundo para ser. Eu te garanto que talvez o que você está sendo não é o que Deus quer. Por isso que às vezes você está num ambiente que você não deveria estar,
e você não se sente bem lá dentro. Porque a partir do momento que Deus me chamou para o ministério, emprego nenhum para mim tinha mais nenhuma serventia. Para mim não interessava mais nada. Eu estava lá na empresa trabalhando, mas só estava lá o meu corpo, meu coração não estava mais ali. E eu não tinha nenhuma cisma, nenhum medo de como é que eu iria sobreviver, como é que eu iria me manter, o que é que eu iria fazer. Eu não pensava em nada disso. Eu sabia que na igreja eu não teria auxílio, eu sabia que na igreja eu não teria como me manter pela igreja, disso eu sabia. Mas eu não tinha nenhum pavor em relação a sair do meu emprego, abandonar tudo, deixar tudo para servir a Deus. Por quê? Porque quando você está dentro da vontade de Deus, lembre-se, todas as coisas contribuem. Todas as coisas vão funcionar de uma forma em que você será mantido. Porque na hora que nós vemos que Moisés mete os pés pelas mãos e faz o que ele fez, ele sai do Egito, de toda a mordomia da vida que ele viveu 40 anos do bom e do melhor, e agora Moisés vai para o deserto. O deserto era algo que Moisés somente ouvia falar. Ele nunca viveu, ele nunca passou por lá. Embora alguns filmes, as pessoas mostram, não, Moisés era guerreiro. Sim, ele era preparado. Faraó era preparado, que os que fossem candidatos a isso, eles eram preparados para tudo. Mas, para sobreviver e ficar sozinho no deserto, fazer teste de sobrevivência, não. Eles não eram preparados para isso, por quê? Porque eles tinham um lugar onde eles viviam. E eles, particularmente, não iam para as batalhas, iam seus soldados. Ia o seu exército, eles não. Eles ficavam quietos no seu canto. Então, o que ocorreu? Moisés agora vai para o deserto, sai do Egito e vai para um lugar chamado Midian. Agora ele tinha que descobrir o que comer, onde tem água, ele tinha que recomeçar tudo. Ele tinha que recomeçar do zero, do nada. Ele tinha que recomeçar a sua vida em uma situação, numa terra estranha, num lugar novo, o qual ele nunca tinha sido treinado e preparado para aquilo. Ele não foi preparado para viver em situações adversas assim. Mas ele vai para lá. E ali Moisés começa, né? Ele chega numa fonte, ele descobre uma água, e ali vem um grupo de pastores e os rebanhos, e vem umas mulheres dar água para o rebanho, e ali Moisés defende aquelas mulheres, daqueles homens que estavam naquele local, e elas chegam depois e contam para o pai o que havia ocorrido lá na fonte, lá no poço. E o pai perguntou para elas, mas cadê o egípcio que defendeu a vocês? Porque para elas Moisés era um egípcio. Ele ainda tinha o sotaque, ele ainda tinha a aparência, ele tinha a maneira, os jeitos de um egípcio. As vestes como se fosse de um egípcio. Mas ele não era egípcio. Mas ele estava naquele lugar como se fosse. E elas pegaram, então, foram atrás dele e levaram ele. Essa família era de um sacerdote idólatra, que não era, que tem gente aí que fica acompanhando coisas na televisão. Aquele homem não era de Deus, tá, filho? Ele era idólatra. Aquele homem se converteu posteriormente com Moisés no deserto, depois dos feitos que ele ouviu falar no Egito, na travessia do Mar Vermelho e lá no próprio deserto que Deus fez para o povo, que aquele homem se converteu. Isso é Bíblia. Agora, se você estiver vendo outra coisa na televisão aí, desconsidere aquilo, que aquilo lá não tem nada a ver com a Bíblia. Mas tudo bem. Aquele homem, Moisés vai parar no local, para ele também, isso não era estranho, porque ele estava acostumado a viver na idolatria também do Egito. E eles estão lá no Egito, lá agora em Midian, e ali Moisés começa a ter uma nova vida, iniciando uma nova jornada.
ele casa, ele recebe a mulher daquele homem, ele dá a ela uma das suas filhas, chamada Zípora, como esposa. Moisés casa com ela, tem o primeiro filho, e o primeiro filho que ele teve, ele colocou o nome dele de Gerson, que significa eu estou peregrino numa terra estranha. Aquele lugar era estranho para ele. Mas ele, o que ele começa a fazer? Ele agora tem uma família, e se ele tem uma família, ele agora tem que trabalhar. Oba, maravilha. Isso é uma coisa boa, irmão. Tem gente que casa e às vezes não quer trabalhar, né? Tem gente que quer casar e às vezes não quer trabalhar. Moisés, então, tem que trabalhar. Ele não é mais um príncipe do Egito. Ele não é mais uma autoridade egípcia. Ele agora é uma pessoa que tem que ralar para poder se manter, porque ele agora tem uma família, ele tem que trabalhar. E ele ganha um trabalho maravilhoso. Qual foi o trabalho que Moisés recebeu? Pastorear ovelhas. Legal, né? Muito bom. O que Moisés fazia no Egito? O que ele fazia no Egito? Até nesse calorzinho, né, irmão? Alguém estava lá nele assim, ó, senta. Agora ele está lá no deserto e ele mesmo tinha que fazer. Ai, meu Deus. Puxa vida, o que eu estou fazendo nesse lugar? Antigamente, né, eu tinha empregado, antigamente eu tinha gente para fazer isso para mim, agora eu é que tenho que fazer. Né? Moisés agora está lá no Egito, vinha o camarada, pegava uma uvazinha dessa aqui, abre a boquinha. Né? Os camaradas até pegavam, por exemplo, que é o melhor vinho que tem, né? Eles pegam a uva, espreme e dá a pessoa para beber. Era o mesmo procedimento com o faraó, os príncipes tinham o mesmo tratamento. Eles já cresciam naquele vício, né? Então, para ele tomar um suquinho de uva, para ele comer uma uvinha, alguém vinha e colocava na boquinha dele. Agora, para ele conseguir alguma coisa, ele tinha que ir correr atrás. É interessante quando Deus está mexendo no nosso ninho, irmão. A gente perde todas as mordomias. Até porque se a gente ficar nas mordomias, a gente não se mexe, porque a gente não fica incomodado. Né? Às vezes Deus está mexendo o nosso ninho, que Ele tira até o alimento da nossa boca. Que é para quê? Para quê? Para criar uma reação em nós. Porque nós somos acomodados e muitas vezes o que nós fazemos? Nós nos readaptamos ao que temos. Ficamos naquele princípio, é melhor pingar do que secar. O pouco com Deus é o pior que às vezes Deus não está naquele pouco, né, irmão? Mas tudo bem. Aí Moisés agora se torna o pastor de Jetro, o homem de confiança, genro da família, começa a formar um lar, e Moisés começa a cuidar ali, e certamente as coisas aconteceram, que o rebanho começou a crescer, Jetro não demitiu, ele trabalhou para Jetro 40 anos. Esse camarada era meio acomodado, né? Mas tudo bem. Ele fica 40 anos naquela condição, sem tomar nenhuma atitude a mais. Se o destino, um dia eu tive tudo, um dia eu fui príncipe do Egito, tudo estava ao meu alcance, tudo estava na palma das minhas mãos, ou perdão, melhor, na minha boca, colocado pelas mãos dos outros, agora eu passei 40 anos provendo tudo, correndo atrás de tudo e fazendo tudo, e eu preciso agora me contentar com esta vida. Mas graças a Deus, pelo menos eu estou vivo. Pelo menos, pastor, estou vivendo.
Eu nunca mais consegui ter aquelas coisas que eu tive um dia, eu nunca mais levantei, eu nunca mais prosperei, eu nunca mais tive saúde como um dia eu já tive, eu nunca mais tive uma família como a família que um dia eu tive, mas graças a Deus, entre mortos e feridos, pelo menos sobrou alguma coisa. Amém. Mas quando Deus resolve mexer no nosso comodismo, Ele não vai deixar por menos, Ele vai mexer até a gente chegar nos eixos certos. Posso dar um refresco para quem está aí meio acomodado? Posso dar uma... Eu vou dar uma coisa pior do que a de Moisés. Lembra de Jonas, filho? Lembra? Eu estou falando... Eu estou falando, é só para quem está me ouvindo. Eu não estou falando para quem está me escutando, não. Lembra de Jonas? Pois é. Jonas diz assim, eu vou para Tarsis. Mas Deus queria que Jonas fosse para onde? Mas eu vou para... Pagou a passagem e entrou no navio. O que Deus fez com o navio? Se fosse necessário, Deus afundaria aquele navio. Mas Jonas não iria para onde ele iria. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Então eu quero dizer a você que Deus tem um plano na sua vida e Ele não vai aquietar até que você esteja vivo e Ele possa te colocar nesse plano, porque esse plano é a única maneira dele te levar para o céu. Não tem outra coisa, não há como negociar, não há como a gente descontar a coisa e falar, não, mas Deus há de entender que eu me tornei crente, pastor. Você se tornou crente e de repente você está igual a Moisés, acomodado. Você sai das mãos de Satanás e entra nas mãos do diabo. Porque Moisés sai do Egito e cai nas mãos dos medianitas e ali ele fica 40 anos. E um dia, diz a Bíblia, né, capítulo 3 de Êxodo, pega aí, que aqui agora é a matéria nova, e eu vou lhe mostrar. Êxodo capítulo 3. Já estou terminando, diga graças a Deus. Amém. Êxodo capítulo 3. Posso ler? Versículo 1 vou ler na minha linguagem, você pode ler na sua, não tem problema. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Então não diz aqui que Jetro era de Deus. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta.
onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, jebuseus, pois o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos parar. Ai, meu Pai eterno. Veja só. Moisés está há 40 anos no ninho do Egito, e depois ele sai do Egito, Deus sacode o ninho lá no Egito, fazendo o pessoal descobrir até aquilo que ele fez. E Moisés, em nenhum momento ele se volta para Deus, em nenhum momento ele busca Deus, ele simplesmente toma suas próprias decisões, e ele some para o deserto, vai para Midian, e lá em Midian ele passa 40 anos, e ele faz outro ninho. E Deus diz, tudo bem, eu vou mexer nesse ninho de novo. Agora Deus mexe de uma forma diferente. Como é que Deus faz com Moisés? Moisés está lá, pastoreando o rebanho do seu sogro, tranquilo, normal. Um dia como outro. E aí ele chega até esse local, que é o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, Moisés, várias vezes, talvez já tivesse passado por ali, já tivesse visto, ele agora vê uma sarça lá no alto desse monte, que estava queimando, pegando fogo. De repente ele pensaria, de repente seja pastor de outro local, tem um rebanho por aí, a pessoa está sinalizando, está fazendo alguma coisa. Ele deu uma passada, deu uma olhada lá, virou as costas, deve ter continuado o seu trabalho, pastoreando suas ovelhas. Depois ele volta novamente, ele olha de novo aquela sarça, e o fogo está lá queimando do mesmo jeito que estava. Mas peraí, será que estão alimentando aquele fogo? Será que tem alguém lá em cima que está fazendo aquilo? Porque o fogo não diminui automaticamente, principalmente no deserto, um local seco. Se pega fogo em alguma coisa, deveria logo virar cinzas. E por que aquilo ali não está queimando? Aquele fogo está lá ardendo, pegando, e você vê que o fogo está queimando mesmo com vontade e determinação. Era para aquilo ali ter já sido consumido, e aquele fogo está da mesma forma. É interessante porque aquilo chamou a atenção de Moisés, sabe? Como às vezes você está lá sentado na televisão, escuta uma pregação, você vê uma pessoa contando um testemunho e você até se impressiona. Você diz assim, interessante, né? Eu nunca tinha visto falar isso. Eu nunca tinha visto isso. Aquilo chama a sua atenção. Mas você não faz? Apesar de ficar impressionado, você não faz nada. Você vem na igreja, você vê algumas coisas acontecendo. Tem gente que fica impressionada com a pregação, com louvor. Tem gente que fica impressionado com a oração. Tem gente, poxa, aquela oração que o pastor fez, aquilo tocou meu coração, olha. Eu me senti bem. Aquelas palavras que ele falou, achei legal, sabe? Deus falou comigo, aquilo ali. Interessante isso. Só que você se impressiona, mas não se interessa. Porque o que nós mais temos na igreja é de gente impressionada. Gente que se impressiona com milagre. Gente que se impressiona com pregação. Gente que se impressiona até com o poder de Deus. A pessoa fica impressionada com as coisas. Olha, aconteceu um milagre assim, assim, assim. Eu estava assistindo na televisão, lá não sei aonde, ou a oração comissionada. Que coisa tremenda, hein? Que coisa maravilhosa. Está cheio de gente impressionada. Gente que admite e diz, olha, realmente, ó, esse é o caminho, mas não se interessa por ele. Eu
particularmente no meu entendimento, acho que não foi no primeiro dia que Moisés viu aquela sarça queimar que ele subiu lá para ver. Eu, no meu entender, acho que aquela sarça deve ter ficado queimando ali um bom tempo. Para quê? Para chamar a atenção de Moisés. Porque, irmão, para as coisas de Deus, além de nós sermos lentos, Jesus mesmo afirmou isso, que os filhos das trevas eles são mais ágeis do que o da luz. E além da gente ser lento para as coisas de Deus, ainda tem o diabo que atrapalha. Talvez na cabeça de Moisés ele dissesse assim, aquilo ali qualquer hora vai acabar. E talvez Moisés passou a noite olhando aquela sarça, ela não diminuía um instante. Um momentozinho aquele fogo diminuía. Ele mantendo na mesma intensidade, queimando, e aquilo impressionou Moisés de tal forma que ele diz assim, eu vou subir lá para ver. O que me chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte, Deus só vai falar comigo e só vai falar com você a partir do momento que você, não é quando você estiver impressionado, não é quando você estiver curioso, não é quando você achar interessante. Deus só vai falar com você a partir do momento que você se interessar por Ele. E quando é que eu estou me interessando por Deus? É quando eu me aproximo. Enquanto eu estiver olhando de longe, ficando, contemplando, vendo, mas não me aproximo, eu não tenho interesse. O rapaz, por exemplo, vou te dar aqui só uma ideia. Essa mulher aqui, ó, maravilhosa, linda, bonita, essa daqui, ó. Eu olhava para ela e dizia assim, que aviãozão, hein? E ela olhava para mim e dizia assim, que garotão bonito. Mas eu ficava de lá, no avião, e ela ficava no garotão. E a gente se olhava, se impressionava, né? Ela é bonita. E ela do outro lado dele também. Mas ele não fala comigo, ele não vem comigo. E eu estou de lá, mas ela não é para mim. Né? Não é minha. E eu estou de lá do meu canto e ela está lá do canto dela. E ela dizendo assim, se ele viesse falar comigo, aceitaria na hora. E o demônio fica lá no meu ouvido dizendo, não vai que tu vai levar um fora. Ela não vai aceitar. E ela está impressionada comigo, eu estou impressionado com ela, mas a gente está distante. É a mesma coisa da vida espiritual, irmão. Você está impressionado. Você viu um testemunho, você ouviu uma pregação, você impressionou com aquilo. Mas você está distante ainda. Até o dia que o que eu fiz? Eu tomei coragem e eu fui nela. Quando eu fui, irmão, eu falei assim, gente, se eu soubesse que a mulher já estava gamadona em mim, ó, eu tinha vindo antes. É a mesma coisa, Moisés está lá, e ele olha para a sarça e Deus está dizendo, vem rapaz, eu estou querendo, estou precisando de você, vem comigo. Eu estou querendo cumprir seu plano, estou querendo parar de mexer no teu ninho, eu estou querendo parar de perturbar a tua vida. Eu estou querendo colocar você no eixo, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo para fazer. Você nasceu com esse propósito e eu estou atrás de você e eu não vou te deixar, eu vou para onde você for, porque agora nós vamos ter que fazer o seguinte, porque eu tenho escutado, meu povo está clamando, meu povo está orando, eu preciso de alguém para fazer isso, meu irmão. Aquela pessoa, eu já disse e vou falar outra vez, aquela pessoa que Deus vai usar você para salvar, não é problema meu. Deus não vai me usar para fazer tudo.
Deus não vai usar o missionário, Deus não vai usar o bispo Macedo ou qualquer outro pregador, Deus não vai usar só eles não, queridos. Deus precisa de cada um de nós. Deus colocou algo em você que só você vai trazer isso à humanidade. Não é para você se gabar não, mas só você vai ter isso que Ele te trouxe ao mundo, para oferecer ao mundo através de você. É por isso que às vezes Deus mexe no seu ninho, para você não ficar quieto, para ver se você se incomoda, e você começa a se mexer, e você começa a observar mais. Porque quando Moisés começou a observar, gente, peraí, eu passei 40 anos no Egito. Estava tudo bem, estava tudo uma maravilha, tudo eu tinha nas minhas mãos. Tudo dava certo para mim, e de repente, de uma hora para outra, da noite para o dia, eu saio escorraçado daquele lugar, eu vim parar nesse deserto, eu estou aqui no meio do nada. Tudo bem que eu encontrei uma esposa que satisfaz a minha vida, tenho filhos com essa mulher, fui acolhido por uma família sendo estrangeiro nesse lugar, eles me receberam bem, mas espera aí, tem alguma coisa? Será que não tem algo na minha vida que está faltando comigo? Tem pessoas que às vezes elas perde braço, perde perna, perde cabeça, perde visão, perde família, perde marido, perde filho, perde emprego, perde tudo, mas não para pensar, espera aí, será que tem alguma coisa que está faltando comigo? Será que não tem algo errado? Será que eu não estou fora do lugar? Porque se todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, então as coisas deveriam estar melhorando, crescendo, as portas se abrindo, a vida prosperando e as coisas dando certo. Se as coisas estão dando errado, estão as portas se fechando e a minha vida se tornando uma dor, uma amargura, um sofrimento, então alguma coisa está errada, irmão. Eu não posso só ficar impressionado. Eu tenho que começar a observar. Deus está tentando me mostrar algo e eu não estou conseguindo me conectar com Ele. Eu não estou conseguindo ver. Quando Moisés começa a dentro dele mesmo pensar, ele começa a se encontrar, porque a maioria de nós, o que nós estamos? Perdidos. Perdidos aonde? Não é perdido no deserto, é perdidos na nossa própria identificação, porque nem nós mesmos sabemos quem nós somos. Você pode ver, ora você está alegre, ora você está triste, ora você tem ânimo, ora você está desanimado. Isso é falta de identidade, irmão. Isso é falta. Eu quando comecei, por exemplo, no Evangelho, eu li um livro do Dr. T.L. Osment chamado Você é o Melhor de Deus, e uma das 5 coisas que ele fala, uma dessas é falta de identidade. Você, para ser conhecido, digita um número do seu RG, vai saber quem é você, quem é seu pai, onde você nasceu e tudo. Isso é sua identidade pessoal. Mas assim como você tem uma identidade pessoal, particular, humana, você tem a sua identidade espiritual. Você sabe quem você é. Você sabe quem é o seu pai. Você sabe qual é o propósito que ele tem para a sua vida? Não, eu não sei. Então você está perdido. Moisés, por exemplo, estava perdido no deserto. Aí ele, como estava perdido, ele estava vivendo como um pastor de ovelhas. Como você está perdido, você pode ser uma professora, quando talvez o seu lugar não é esse. Por isso que você ganha um salário, até fica feliz porque tem uma renda, mas você não é uma pessoa satisfeita com você mesmo. Porque é como o peixe, ele não tem como viver fora da água. Assim é a pessoa que nunca terá prazer e nunca terá alegria fora do propósito de Deus para a vida dela, que é como se estivesse faltando algo. Você pode ser um empresário, e como empresário você ser bem-sucedido, mas você não ser uma pessoa perfeita, completa, feliz. E as pessoas olham e dizem, o que o fulano quer? Poxa vida, ele é um ingrato, ele tem tudo. Tem. O pior é se o seu chamado for para você ser um pregador. Só que você não quer ser um pregador, porque para ser um pregador você vai ter que largar tudo. E você não quer largar tudo, mas você fica com tudo
incompleto. Como Moisés ficou com tudo 40 anos, incompleto. E como Moisés fica sem nada no deserto 40 anos, mas sabendo que aquilo também não era a sua vida. No Egito tinha demais, no deserto não tinha quase nada. Mas o problema de Moisés não era o Egito e nem era o deserto. O problema de Moisés era não se encontrar. Não saber quem de fato ele era, para que ele nasceu, o que ele veio fazer nesse mundo. No Egito ele era príncipe, no deserto ele era pastor. Mas em Deus ele era o quê? Que ele era em Deus. Quem era Moisés? E na hora que ele vê esse fogo, aquilo chama a atenção dele, ele se aproxima e Deus disse: Moisés, Moisés, não se aproxime. Ué, pastor, mas Deus não queria que ele se aproximasse? Claro que Deus queria, mas não da maneira dele. Deus quer que eu me aproxime dele? Deus quer que você se aproxime? Claro que ele quer, mas não do seu jeito, não da sua maneira. Tem coisas que é preciso tirar para se aproximar de Deus. E se você não tirar, você não se aproxima. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Deus só falou com Moisés quando Moisés se interessou. Deixa eu falar uma coisa com você, irmão. Um tempo atrás, há uns 6 anos mais ou menos, eu chamei várias pessoas e eu disse para elas: olha, eu vou dar uma aula para vocês, eu vou ensinar vocês sobre a obra de Deus, e aqueles que quiserem participar desta aula comigo, venha, porque eu vou ensinar isto. E as pessoas vieram, encheram uma sala que nós temos ali, cabe mais ou menos a 60 pessoas. E nas primeiras reuniões, a sala estava cheia. E eu comecei a falar sobre liderança, comecei a falar sobre obra. E a sala estava cheia. E quando eu comecei a falar, eu fui falando e a sala foi esvaziando. Eu fui falando e a sala foi esvaziando. Eu fui falando e a sala foi esvaziando. E no final dessa sala, sobrou umas 5 ou 6 pessoas. Mas essas 6 pessoas que sobraram, hoje são nossos pastores nesse ministério. Sabe por quê? Sabe por que a sala estava cheia e sobrou só esses? Porque esses foram os únicos interessados em saber o que Deus queria deles. Eles foram até o fim. Moisés, quando se interessou, foi quando ele olhou e viu que a sarça não diminuía o fogo. Ele permaneceu. Entre esses pastores, eu posso citar para você, tem o pastor Walter aqui da Cidade Nova. Tem o pastor Claudionor, que hoje está em Redenção. Eram pastores naquele tempo. Eram membros naquele tempo. E hoje são pastores no ministério. Por quê? Eles se interessaram pelo que estava sendo mostrado a eles. Eles foram até o final. Quando você não dá e não se interessa para o que Deus está falando, primeira coisa, Ele não vai falar com você. Se você vem no culto e diz assim: eu entrei vazio, saí vazio, sabe por quê? Porque você não estava interessado no que estava sendo falado aqui na frente. Eu vou falar com você uma palavra dura, mas é real. Jesus disse assim: não deis pérolas aos porcos. Em outras palavras, meu filho, Deus nunca falou comigo enquanto eu não me interessei por Ele.
Enquanto eu tinha interesse por emprego, saúde, cura, libertação, família, Deus me deu, mas nunca falou comigo. Sabe quando Deus passou a falar comigo? Quando eu comecei a me interessar por Ele, quando eu comecei a me aproximar dEle, ao olhar e saber, eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, mas eu tenho Deus comigo, eu tenho Deus na minha vida. Porque nós podemos ter tudo de Deus e nunca ter contato com Ele. Nós podemos ter tudo de Deus e nunca ter comunhão com Ele. Nós podemos receber milagres da parte de Deus, mas nunca tratar com Ele. Lembra do paralítico de 38 anos esperando a cura no tanque de Betesda? Jesus chegou lá, ficou sabendo que ele estava lá há 38 anos, chegou para ele e disse, quer ser curado? Ele disse, não tem quem me põe. Quando eu volto, vai na minha frente. Ele diz, levanta, pega a tua cama e anda. O homem pegou a cama, levantou e andou e foi embora. E ele não quis nem saber quem é que mandou ele levantar. Perguntaram para ele, ei, hoje é sábado, por que tu está carregando com tua cama? Bota sua cama no chão, rapaz. Ele falou, não, o homem que me curou me disse, pega a tua cama e anda. Quem foi o homem? Não sei. Ele só me mandou e eu levantei, saí e andei. Pô, camarada, se você está com a vida amarrada, 38 anos, e você recebe uma oração de alguém ou um ensinamento de alguém, você não vai nem procurar saber quem é essa pessoa? Hã? Você não vai nem procurar, mas quem é esse camarada que fez isso? Não sei. Aí o que aconteceu? Mais tarde Jesus estava lá no templo. E o camarada chegou e Jesus olhou para ele e disse assim, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é ele, Senhor Parqueiro? Eu creio. É esse que está falando contigo. Ó, você já está bom, né? Está legal? Ah, eu estou muito bem. Pois é, agora não pisa na bola mais não, para que alguma coisa pior não te suceda. O que Jesus está falando para ele? Rapaz, se aproxime de Deus. Se achegue a Deus, conheça Deus. Deus te fez um milagre extraordinário. Tu queres uma coisa pior? Porque você pode receber um milagre estupendo, maravilhoso e depois ir para o inferno para sempre com Satanás. Por quê? Porque você nunca se interessou pelas coisas de Deus. Você nunca quis se aproximar dele. Por isso nós somos convidados e chamados, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Nós somos chamados por Deus para nos aproximar, mas não podemos nos aproximar como queremos. Moisés quis, na hora que ele quis se aproximar, Deus disse, para! Deus falou com ele. Quando você quer se aproximar, Deus vai começar a falar com você. Se Deus não tem falado com você nesses cultos, é porque você não tem interesse em saber o que Deus tem para a sua vida. Se Deus tem falado contigo, então Deus está mostrando a maneira de como você se aproximar dele. Nós não podemos chegar diante dele em nenhuma história, irmão. Eu não posso chegar no governador aqui do Pará, no prefeito, ele não vai me receber. Eu tenho que ter um propósito para chegar lá. Como é que eu quero chegar diante de Deus de qualquer maneira? Como é que eu quero ir a Deus de qualquer jeito? Na hora que Moisés se interessou, Deus começou a falar. Quando você se interessar em saber, em escutar, em ouvir, em aprender, em receber, parar de brincar com Deus. Na hora que você se interessar em saber o que é que Deus quer de você e o que Deus tem para você, Deus vai falar contigo. E às vezes a primeira coisa que Ele vai falar, Ele vai te dizer, pare. Mas pare agora e pare rápido. Porque Deus tem pressa, às vezes a gente não. Deus chega para Moisés e fala com ele. Quando ele se interessou, Deus falou, pare. Para Moisés, talvez a vida dele tivesse perdida. 40 anos no deserto, 40 anos no Egito. Passou, ele viveu mais da metade da sua vida. Ele viveu 120 anos. Ele tinha mais 40 pela frente. Talvez ele disse para ele, para si mesmo, vamos supor que ele soubesse que ele viveria 120 anos. Eu já passei, só tem mais 40 para mim viver e eu tenho que saber o que eu vou fazer desses 40. E eu não sei o que eu faço. Porque eu achava que o Egito era o meu destino, não era. Eu achava que o deserto era o meu lugar para viver, também não é. E ali,
quando você não se sente confortável, quando você não se acomoda, quando você não é feliz, quando você não é completo, porque a pessoa só é completa quando ela está dentro do plano de Deus. Enquanto não estiver, filho, Deus vai mexer nesse ninho, vai ficar desconfortável. E quando Moisés se aproxima, Deus disse: pare e tire as sandálias de teus pés. O que Deus estava dizendo para ele? Até aqui você traçou seus caminhos. Até aqui você foi para onde você quis. Até aqui você fez como quis. Você agiu como quis. Você falou o que quis. Você fez o que quis. Você foi onde quis. Você quer se aproximar de mim? Quero. Então tire do seu coração tudo que você planejou até aqui. Joga tudo fora. A partir daqui, os planos são meus. E eu já tenho um para lhe dar. Qual é, Senhor? Eu tenho visto o gemido de meu povo. Olhe para cá, irmão. Quem é que estava no deserto? E não estava tão ruim. Estava bem. Moisés. Onde é que estava sua mãe? Estava lá no Egito gemendo. Onde é que estava seu irmão Arão? Estava lá no Egito gemendo. Aonde é que estava a sua irmã Miriam? Estava lá no Egito gemendo. Onde é que estavam os seus tios? Estava lá no Egito gemendo. E o que estava fazendo Moisés para acabar com o gemido e com a dor de sua família? Nada. Quero só fazer uma pergunta. Onde é que está a sua casa? Onde é que está a sua família? Deus está ouvindo ele gemer. Deus está escutando o gemido da sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Deus está vendo e talvez você não esteja escutando. Sabe por que você não escuta? Porque você está ocupado demais com seus planos, com seus sonhos, com suas vontades. Quando você está ocupado demais com o que você quer, você não olha para o seu lado, você não olha para trás, você não vê a dor do outro. Você não escuta o lamento de ninguém. Porque você está ocupado demais para poder ver. Então, escute a Deus um momento e Deus vai começar a mostrar a você: eu estou preocupado com sua mãe. E talvez você, está na mão de Jesus, pastor, o que eu posso fazer? Você pode fazer além do que isso. Qual? Deus tem um plano para salvar sua mãe, Deus tem um plano para salvar seu filho, Deus tem um plano para salvar seu marido, Deus tem um plano para mudar essa cidade, Deus tem um plano para mudar esse país. E eu quero saber desse plano. Se eu não jogar os meus fora, eu nunca vou saber dos de Deus, porque os meus ocupam o lugar dos de Deus. Quando Deus convidou Moisés: tire a sua sandália. Se você tirar agora, esquecer os seus caminhos por onde você passou, esquece seus fracassos, esquece suas derrotas, esquece suas perdas, esquece suas lutas, esquece, Moisés, tudo que você viveu até aqui, os fracassos da sua vida. Você talvez, Moisés, você esteja igual ele, está tudo perdido, não tem mais jeito, eu envelheci, eu estou velho, eu não pude fazer nada há 40 anos atrás, e talvez você esteja pensando que está tudo perdido. E Deus está dizendo: não, está perdido na sua cabeça, na sua mente, mas eu tenho um plano para levantar, eu tenho um plano para mudar a sua história, eu tenho um plano para mudar seu rumo, eu tenho um plano para mudar a sua casa, sua família, seu casamento, eu tenho um plano para a sua família. Deixa eu colocar esse plano em ação. Eu quero usar você para que você vá em meu lugar e tire o meu povo que está sofrendo para um lugar bom, para um lugar espaçoso. Mas nós não tem jeito, não. Não adianta, pau que nasce torto, morre torto e até a cinza é torta. Mas o Senhor foi o carpinteiro de Nazaré, sabe endireitar qualquer pau. Nem tudo está perdido, meu irmão. Ou melhor, nada está perdido. Nada. Pastor, minha mãe não tem jeito? Tem. Pastor, meu filho não tem jeito? Tem. Foi Deus que o fez e Deus não fez ele para destinar ele para o inferno.
Foi Deus que criou e Deus não criou nenhum ser para ser maligno. Deus não criou, Deus tem um plano. Ah, pastor, não tem jeito, minha empresa não levanta mais. Levanta. Do seu jeito não levanta não. Do seu jeito vai ficar aí, ó, no fundo do poço, igual tá. Mas se você deixar Deus te conduzir, Ele tem como te tirar daí. Eu já vi com os meus olhos, já ouvi com os meus ouvidos, tantos empresários fracassados levantarem, irmão. Por que não levanta você? Não tem mais jeito. Tem. Talvez Moisés andasse por aqueles mares, aqueles vales, aquelas montanhas, não tem mais jeito. Tem. Eu tenho um plano. Tira as suas sandálias. Tira o seu, deixa eu pôr o meu. E Deus não vem falar comigo e contigo para encher a gente de informação, para encher a gente de história, para nos comover. Deus vem falar comigo e vem falar contigo para mudar a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Deus não vem falar com Moisés para dar ele uma informação, Deus vem falar com ele. Eu estou fazendo, olha, você faz parte do meu plano, você é o escolhido meu, desde o ventre da tua mãe. Quando aquele homem da tribo de Levi foi lá com aquela mulher da tribo de Levi e casou com ela e teve um filho. O terceiro, eu escolhi, Moisés, foi você. O mais jovem, o mais novo. A sua mãe viu que você era o escolhido. Quando você nasceu, ela escondeu você, ela guardou você. A sua mãe viu e você não consegue ver. Sua mãe está gemendo, sua mãe está sofrendo, sua mãe está lá no Egito e você está aí, Moisés. Tudo bem bom? Porque tudo bem que você está no deserto, o calor, a dificuldade, mas eles não. Eles estão pior do que você. Que tal? Vamos lá ajudar eles? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu conheço Jesus, eu tenho entregado minha vida para Deus, eu tenho buscado a Deus de todo o meu coração, mas você não tem deixado os seus planos de lado. Meu irmão, Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra ele não morrer, ele não dá fruto. Não é só buscar a Deus. Você sabe uma coisa que eu sempre viro, de noite eu durmo, acordo, de manhã, toda hora, todo momento eu digo, Deus, o que é para fazer, o que eu tenho que fazer, o que é que tem que ser feito, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que agir, porque eu descobri uma coisa. Não adianta eu clamar, levantar de madrugada, jejuar, orar e não estiver disposto a deixar minhas concepções, meus desejos, meus sentimentos e meus pensamentos de lado. Para poder receber o que é que Deus tem para mim. Porque para que eu possa me encher, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me esvaziar. Eu só posso me encher quando eu me esvazio. Vamos supor que eu vou pegar aqui essa quantidade de bombons que tem aqui, olha. E vou colocar essa quantidade dentro desse vaso. Vai caber? Vai? Vai ou não vai? Tem mais bombom aí? Eu não sei, esse aqui, ó. Tem mais bombom aí, não? Esse aqui? Tem mais? Tá pronto, hein? Tá com arsenal aí. Isso aqui ele tá dando na terça-feira para viciado, drogado, ladrão, assaltante, sanguinário, corrupto. Isso aqui é para abençoar a vida de alguém. Vamos supor aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Tá aqui. Vamos colocar aqui. Segura aqui, dona Mônica. Vou te mostrar. Já essa aqui é a última coisa. Está escondido, meu filho? Escondeu, senão os camaradas pegam, né? Isso aqui é pro amor, olha. Agora nós vamos arrebentar. Amém. Ó Jesus. Foi mais um ano que o Senhor nos deu nesse mês de maio juntos. O Senhor nos fez superar, vencer dificuldades. E o Senhor tem feito e o Senhor sempre fará. E eu creio, meu Deus, nos seus planos para a minha vida, para a vida da minha esposa e para a minha família. E ninguém e nada vai impedir os seus planos de serem feitos. Que assim faça o Senhor na vida de cada casal.
na vida de cada jovem que tem essa esperança, como um dia eu tinha e como um dia também, meu Deus, a minha esposa tinha, quando ainda vivia sozinha, e ela desejava e ansiava por alguém que a desposasse, que fosse um marido, que fosse um companheiro, que fosse alguém que a preenchesse. E que assim, Senhor, Tu venhas abençoar a cada mulher e a cada homem que tem também esse desejo, esta vontade, em nome de Jesus. Amém. Agora toma o meu e me dá o seu. O meu coração é seu e o seu é meu. Já era, meu bem. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Vamos fazer o seguinte. Vamos encher isso aqui. Amém, irmão? Pode abrir o outro também. Abre aí. Vamos encher isso. Esse negócio está muito vazio. Vamos encher isso aqui. Vamos encher. Traz o outro, irmão. Traz o outro, irmão. Vamos encher. Derrama ele aqui. E aí, irmão? Como é que a gente faz? Tá cheio, não tá? Tá cheio? Tá? Ok. Mas eu posso pedir ele mais um, ele tem mais um. Eu posso colocar mais um aqui? Que vai adiantar eu colocar? Tá cheio, não tá? O que adianta Deus falar com você se você está cheio das suas ideias, seus planos, seus sentimentos? Por que adianta Ele falar? Ele vai falar, mas não vai entrar nada em você, está cheio. Seu coração está cheio de fracasso, seu coração está cheio de acomodação, seu coração está cheio de desânimo, seu coração... Para que Deus vai falar contigo? O quê? Então, para mim ficar cheio, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é me esvaziar. Pronto. Agora, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Se você pegar a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, acho que o versículo 7 diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Até o próprio Deus, quando desceu na terra, primeira coisa, ele teve que se esvaziar, para depois ele se encher, para que ele pudesse servir e obedecer ao Pai. Ele tinha que estar cheio, mas não do que ele tinha no céu, daquilo que ele adquiriria aqui na terra, porque senão eu e você diríamos, quando chegar no céu, eu serei cheio de paz, eu serei cheio de alegria, eu serei cheio de santidade, eu serei cheio de vitórias. Não, Jesus deixou tudo no céu, desceu vazio e veio para cá, e aqui ele se encheu com a mesma palavra que ele deixou para mim, que ele deixou para você. Nós temos saúde, nós temos paz, nós temos perdão, nós temos santidade, nós temos salvação, nós temos prosperidade. Esvazia que eu encho. Se esvaziar, eu vou encher. Eu só posso ser cheio quando eu estiver vazio. Por isso que quando a Bíblia diz, ele se esvaziou de si mesmo, ele deixou todas as suas prerrogativas, ele veio vazio. E aqui é que ele foi cheio. Porque senão eu e você diríamos, não, lá no céu quem vai ser perfeito? Não, aqui nós podemos ser perfeitos, porque Jesus era perfeito. Nós não vamos ser vencedores só no céu. No céu tem rua de ouro? Tem, então também na minha casa tem que ter alguma coisa de ouro. No céu tem paz? Tem, então na minha casa tem que ter paz também, porque a minha paz, ela não vai começar no céu, ela vai começar aqui. Esvazia que ele enche.